Bom, o objetivo desse vídeo é estar esclarecendo sobre uma decisão que vem sendo extraída de alguns tribunais pelo país, sobretudo após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de um detento através de um parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que havia decidido que os presídios que não oferecem condições mínimas à dignidade da pessoa humana, que inclusive é um dos fundamentos da Constituição Federal do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Então não se trata de um objetivo, mas sim de um fundamento. Fundamento este que vem sendo garantido pelo Pacto de São José da Costa Rica. E aqui eu tenho apontado alguns trechos de algumas decisões da segunda vara de execuções penais da capital de Pernambuco. E diz aqui: ressalta-se que no estado de Pernambuco apenas a penitenciária de Itaquitinga, recentemente inaugurada, não está com população carcerária para além de sua capacidade, estando as demais em situação contrária. Então a minha pergunta inicial era se quais unidades carcerárias no estado de Pernambuco mereceriam atenção para a aplicação da contagem em dobro por reconhecimento de situação degradante, seja na área de saúde, superlotação, higiene, entre outros fatores como alimentação. Acrescenta-se ainda, e sem desejar atribuir qualquer coloração de sentido quanto aos tratados internacionais e decisões das cortes internacionais, observa-se que a própria resolução da qual se impõe seja cumprida fez nítida distinção de tratamento entre pessoas privadas de liberdade apenas pelo critério meramente de local de cumprimento de pena, como se as demais não tivessem em igualdade de condições. Veja, de notar ainda que a norma internacional tem como pretensão a aplicação do cômputo em dobro, não apenas para os presos que atualmente cumprem pena no complexo do Curado. A princípio, eu estava lendo ontem, dia 22 de janeiro de 2022, um documento com cerca de 90 páginas do Conselho Nacional de Justiça falando sobre as unidades carcerárias no Brasil que estão recebendo uma atenção especial quanto o serviço carcerário, que são objeto de apreciação no que diz respeito às condições para com os detentos. Não apenas para os presos em que atualmente cumprem pena no complexo do Curado, mas de igual sorte para aqueles que em algum momento cumpriram pena nas unidades prisionais integrantes do referido complexo prisional, mas que estejam cumprindo pena corporal em outras unidades do sistema prisional do estado de Pernambuco. Ele quer dizer o seguinte, que ela, como a princípio só se aplicaria ao presídio do Curado, às outras unidades carcerárias não se aplicaria a contagem em dobro. Mas, constitucionalmente falando, isso configura uma violação à isonomia, à imparcialidade, podendo ser configurado constrangimento legal, cerceamento de defesa, prevaricação, abuso de autoridade, entre outro também que seria, caso comprovado, o dolo, porque a nova reforma administrativa do serviço público, no que tange a lei de improbidade administrativa, que foi reformulada, só responde ao servidor público por improbidade administrativa se for constatado dolo no ato do qual
se comprove haver sido praticado ato de improbidade administrativa. Mas como essa norma, o decreto que recepcionou ou regulamentou a resolução interamericana de direitos humanos, ela é anterior à reforma administrativa, poderia se fazer um julgamento parcial, retroativo à época, que não era considerado crime de improbidade se apenas houver dolo, ou seja, ele é uma responsabilidade objetiva e não subjetiva. Isso quer dizer que, sendo responsabilidade subjetiva, depende do dolo, que agora é a previsão normativa do direito administrativo para a aplicação do reconhecimento do crime de improbidade. Mas antes da reforma, não. Então, no final, o que se espera do Poder Judiciário é fazer com que a lei seja cumprida independentemente das considerações de ser boa ou ruim, contudo que ofereça segurança jurídica. Caso contrário, o descumprimento das normas legais trará efeitos reversos, ocasionando insegurança jurídica, possibilitando interpretação e aplicação de acordo com a convicção de cada um. E por fim, no julgamento do habeas corpus 0015 027 43 2020 817 9000 da terceira Câmara de Relatoria da desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira, firmou o entendimento no sentido do qual a aludida resolução emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 1346-8965 apenas estabelece que o Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de 6 meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no complexo curado, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tendo sido por eles condenados. Mas tem um detalhe. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça já entrou em contato com o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que a contagem em dobro ela deve ser considerada também para os crimes hediondos. Porém, essa decisão ela precisa atender a alguns requisitos. Quais seriam? Aqui tem um trecho na decisão que fala que nos crimes hediondos a pena pode ser conhecida para contagem em dobro em patamar inferior a 50%, desde que submetido o condenado a exame criminológico com no mínimo 3 profissionais, que seriam profissionais de saúde mental, né? Seja psiquiatra ou psicólogo. Eu não sei quais dos dois, provavelmente seria um psiquiatra, né? Seria um profissional da saúde mental. Mas aí não descarta o único presídio que tem sido descartado por ser recente e por entendimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, não está oferecendo condições indignas a um ser humano, seria o presídio, já mencionado aqui, Taquitinga. Acho que é isso. Quanto aos outros, é evidente que as condições de carcerária elas são impróprias à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, caso alguma unidade carcerária ela não tenha documentos efetivos, concretos da situação carcerária, faz necessário, inclusive, como foi feito por esse juiz da segunda vara de execuções penais, o juiz de direito Roberto Costa Bivar, ele mandou
inclusive para o Conselho da Justiça, estou com um e-mail aqui, pedindo providências, informações sobre quais critérios deveriam ser adotados para se considerar como situação degradante para a contagem dupla. Então, é necessário, primeiro, que seja reconhecido pelo Tribunal de Justiça a situação apreciada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que considerou unidades carcerárias impróprias, que não oferecem condições dignas, ou seja, que têm condições degradantes e, portanto, deveria ser apreciada com maior atenção, com um olhar mais especial a essas unidades, porque do contrário, o Estado ele tem que contar esse tempo não por uma questão apenas jurídica, mas por uma questão de justiça e de dignidade da pessoa humana, já que o Estado não está tendo condições de ofertar unidades carcerárias que disperse o número de detentos, que cria essa situação desumana por ter superlotação, entre outros fatores que eu não irei estar trazendo nesse vídeo por uma questão de foro íntimo, mas eu estarei deixando na descrição desse vídeo os números dos processos mencionados nesses documentos que eu mencionei aqui, para caso alguém tenha interesse em pesquisar, até porque já tem mais de um ano que eu estudo sobre esse tema e eu venho juntando dados, número de processos, documentos, arquivos e algumas recomendações de juízes do próprio Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para ajudar aí na pesquisa de quem tiver interesse. Até o próximo vídeo.